Olha, para o Brasil, vamos falar de calor. Temperaturas prometem disparar em grande parte do país nos próximos dias, a começar por esse fim de semana. Na verdade, em algumas regiões, inclusive, esse calor já começou, temperaturas só estão subindo. Regiões centro-oeste e sudeste, nesse momento, em alerta para essa forte onda de calor. A quarta onda de calor apenas este ano e ela promete ser muito intensa. Estevão Limana está na capital paulista, já sob sol forte, né, Estevão? Conta pra gente aí nos termômetros qual que é a temperatura na região da Avenida Paulista. Bom dia. Oi, Carol, bom dia para você, bom dia a todos que estão ligados com a gente na CNN neste sábado. Então, sol forte, agora nós temos aqui, faltam 6 minutos para as 10 horas da manhã e a temperatura, de acordo com esse termômetro aqui que fica na Avenida Paulista, na capital, em São Paulo, é de 31 graus. Eu cheguei aqui há mais ou menos uns 30 minutos, Carol, e a temperatura quando eu cheguei, estava na casa dos 29 graus. Agora a gente vê que está aumentando, o sol está ficando mais forte e isso é reflexo, claro, desta onda de calor que atinge principalmente aqui a região de São Paulo, o sudeste, mas também o centro-oeste do país. Inclusive, nós separamos uma arte para mostrar para você na tela como que vai funcionar a atuação dessa onda de calor, que é a segunda só nesse semestre, a quarta em 2023. Lembramos que em setembro a onda de calor foi bastante forte aqui na região sudeste. E é por isso até que o Instituto de Meteorologia, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta em duas cores, na cor vermelho e laranja, que significam, respectivamente, grande perigo e muito perigo para a onda de calor, então, que está em incidência em toda a região sudeste e também no centro-oeste do país. No centro-oeste, por exemplo, hoje há presença forte do sol e do calor e até algumas pancadas de chuva devem ocorrer, mas nas áreas centrais do Mato Grosso, por exemplo, nós devemos ter temperaturas chegando à casa dos 40 graus. Imagina só, em plena primavera, 40 graus os termômetros podem chegar. Campo Grande, Cuiabá e Goiânia vão ficar entre as 5 capitais mais quentes do país neste final de semana. E, inclusive, em Cuiabá, nós podemos ter uma quebra de recorde de temperatura em 2023. Por lá, a máxima de amanhã, por exemplo, pode chegar na casa dos 42 graus, então superando ainda a marca dos 42. Bom, aqui em São Paulo, Carol, a gente volta a falar com os olhos aqui para o nosso estado. Existe a possibilidade das temperaturas baterem recorde também, chegando aos 40 graus amanhã. Lembrando que o ápice, então, dessa onda de calor deve se dar neste final de semana, mas principalmente no domingo. E aqui os termômetros hoje, né, ficam nesta casa, então, dos 20 aos 35 graus. 20 era a mínima, né? Tivemos essa temperatura registrada na madrugada e 35 é a máxima nesses termômetros para este sábado. Lembrando que essa onda de calor até que atua um pouquinho mais fraca aqui em São Paulo do que comparado com o centro-oeste, por exemplo, porque no início desta semana nós tivemos as temperaturas mais baixas. Aqui teve amanhecer a 12 graus no início da semana e por isso a gente vê então que as temperaturas não estão tão intensas como no centro-oeste. Mas hoje os termômetros podem chegar a 35, estamos com 31 aqui e amanhã podem chegar a 40 graus. Então, muito cuidado a todos que estão nos acompanhando, muita água, muito protetor solar se for sair, né, ficar exposto ao sol e principalmente aos estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, a segunda etapa amanhã, levem aquela aguinha extra na mochila para poder se hidratar e realizar o teste da melhor forma possível. Lembramos aqui que na capital em São Paulo, a prefeitura da cidade também está com 10 pontos espalhados pela cidade com distribuição de água e frutas para as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Por isso, é uma ação feita, né, pela assistência social justamente para tentar auxiliar. No inverno, a gente tem muito, né, os abrigos sendo ativados para as pessoas poderem enfrentar o frio e no verão, o indicativo também é o mesmo, que as pessoas possam receber, né, água, frutas, possam ficar hidratadas e alimentadas com alimentos leves para poder enfrentar essa temperatura que está bastante intensa. E aqui, ó, esse solzinho da Avenida Paulista tá bem pegado. Carol, eu volto com você. Saudades do friozinho do sul, Estevão Limana? Olha, saudades, viu? Eu vou dizer aqui, às vezes eu falo isso e as pessoas não gostam muito, viu? Mas eu sou do time do frio, gosto das temperaturas mais baixas, aquele inverno de rachar. Eu prefiro aquele friozinho sim, mas vou dizer que
essa primavera está me surpreendendo, viu, aqui em São Paulo. É a primeira primavera que eu passo por aqui, morando em São Paulo, e essas temperaturas mais altas exigem que a gente acabe tendo que usar alguns recursos. Só que ficar de blazer, gravata e camisa exposto assim também não é muito fácil. Então, muita água gelada, procurar uma sombrinha e também utilizar aquele protetor solar. E tem que também alterar o horário do exercício físico, né? É bom lembrar isso. As pessoas, às vezes, em meses que a gente tem a temperatura mais baixa, conseguem, né, dar aquela corridinha, aquela caminhada mais no meio da manhã. Mas o indicativo de especialistas para esses períodos em que os termômetros estão mais altos é você utilizar as primeiras horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas, e depois evitar a exposição ao ar livre, exposição ao sol. E aí vai conseguir utilizar o tempo lá no final da tarde, né? 6h30, 7 horas, com um pouquinho de vento, com um pouquinho daquela brisa que pode auxiliar, né, a enfrentar o dia a dia fora do sol intenso. Mas eu tenho certeza que essa temperatura aqui fica gostosa para quem está no litoral aqui de São Paulo. Vai poder aproveitar aí os termômetros chegando a 38, 39 graus neste final de semana, bem pertinho da praia, Carol. Ou para quem está no estúdio, né, Estevão? Aqui é friozinho garantido. Estevão Limana conversando com a gente direto da capital paulista.